Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação desta quinta-feira, dia 28 de novembro, episódio de número 378. Aqui é o Lucas Luquezzi que está falando com vocês. Eu convido vocês a acompanhar a nossa edição de hoje. Daqui a pouco a gente vai ter um bate-papo com a vereadora pastora Carla, do Progressistas. A gente está nesse ciclo de entrevistas com os vereadores da capital que foram eleitos, escolhidos para esses próximos 4 anos, de 2025 a 2028. Pelo menos a gente está aqui dando a oportunidade para eles mostrarem as suas prioridades, os seus trabalhos que eles já fizeram nas suas áreas de atuação. É uma oportunidade para eles divulgarem também quem eles são, né, e quais serão as prioridades para esses próximos 4 anos, uma vez que eles vão representar 470 mil vidas que vivem aqui em Boa Vista, gente. E antes de a gente começar a nossa conversa de hoje com a nossa convidada, a gente vai ter algumas notícias para a gente destacar aqui na edição. Uma delas é esse incêndio que destruiu totalmente a parte operacional de uma loja de estofados na madrugada desta quinta-feira, no bairro Buritis, na zona oeste de Boa Vista. Não houve feridos, é bom ressaltar, mas durante o combate às chamas, os bombeiros eles encontraram uma cadela. Foi resgatada uma cadela com vida lá, e as causas desse incêndio serão apontadas em um laudo pericial, que vai ser realizado pelo perito de incêndio, o qual deve ser concluído em até 30 dias, na verdade, né? E a outra notícia que inspira um pouco de preocupação, gente, é uma recomendação do Ministério Público Federal do Amazonas pela interdição imediata das áreas com a presença de indígenas isolados nas regiões de Mamoriá Grande, no município de Lábrea, e Igarapé, Caribe, nos municípios de Silves e Itapiranga, no interior do Amazonas. Por que existe essa preocupação? Porque esse isolamento da área possa ser que traga impactos como um apagão de energia aqui no estado de Roraima. A gente lembra que todos os dias várias carretas atravessam, vêm para cá, para Roraima, pela BR-174, trazendo gás natural, né, para poder abastecer a nossa energia aqui. E essa área onde eles conseguem pegar esse gás, ela pode ser isolada, e isso vai acabar trazendo um caos, um apagão aqui para o estado de Roraima. Pelo menos é a confirmação aqui da empresa Eneva, responsável pela produção de gás, que atende a usina termoelétrica Jaguatirica 2, que é responsável por 70% do abastecimento da energia de Roraima, né? Uma coisa que preocupa todos nós. Um outro assunto é esse vídeo que foi enviado para a nossa reportagem, que mostra um sargento da Polícia Militar de Roraima vestido com a farda de educação física da corporação, apontando uma arma de fogo em direção a um homem durante uma briga de trânsito. Essa discussão aconteceu na Avenida Venezuela, no bairro Precumã, na manhã desta quinta-feira, e a Folha questionou a Polícia Militar sobre a conduta do policial, e a resposta foi a seguinte, gente. Eu vou destacar aqui um trecho da resposta da Polícia Militar. É o seguinte, a Polícia Militar está explicando aqui um pouco a situação, e ela fala que o motorista, ao conduzir o veículo de forma perigosa, realizando manobras em zigue-zague, o motorista nesse caso é o cara que está sendo abordado aqui, né? Ele teria colocado em risco a segurança dos demais usuários do trânsito. A abordagem foi realizada a cerca de 300 metros adiante. Inicialmente o condutor se mostrou hostil, mas após o policial militar se identificar e contar com o apoio de uma guarnição da Guarda Civil Municipal de Boa Vista, o motorista se acalmou e passou a colaborar. A PM destaca que após o policial militar constatar que o condutor não apresentava perigo iminente nem portava arma, recolheu sua arma e realizou as orientações necessárias sobre segurança no trânsito. Os agentes da GCM verificaram a situação e confirmaram que o condutor, mecânico de profissão, alegou estar testando o veículo que se encontrava em manutenção. O fato foi registrado em um relatório detalhado e encaminhado ao seu comandante imediato, e a PM reafirma seu compromisso com a segurança pública e a conduta responsável de seus integrantes. Então, qualquer detalhe a mais você confere lá no nosso portal folhabv.com.br. Gente, muito bem, vou agora apresentar um pouco o currículo breve aqui da nossa convidada de hoje. Ela é fluminense de Cabo Frio, é casada, mãe de 4 filhos e avó de 2 netos, é pastora desde 2008, é a coordenadora estadual de mulheres da Igreja Quadrangular,
atua há 13 anos no projeto Resgatando Vidas, que é uma casa de recuperação de dependentes químicos que surgiu em uma célula. E em 2024, ela decidiu disputar uma cadeira de vereadora aqui na Câmara Municipal de Boa Vista e recebeu 2.432 votos, ficou na 18ª colocação e entre as mulheres foi a sexta mais votada. Vereadora Pastora Carla Messias, do Progressistas, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Papo de Redação. Muito obrigado, Lucas. É um prazer estar com você nessa tarde. Prazer todo nosso. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pastora Carla, eu queria saber da sua história, de onde que você veio. Você vem de uma família rica, humilde, classe média. Qual é a tua origem? Eu sou carioca, como você falou. Nasci no Rio de Janeiro. Meu pai era militar da Marinha, mas faleceu quando eu tinha apenas 2 anos de idade. Uhum. E toda a família da minha mãe era de Manaus e nós retornamos para Manaus. E nós sempre fomos lutadores, né? Uhum. Nós não tivemos, assim, condição financeira de poder ter tudo o que nós queríamos, né? Tínhamos tudo o que precisávamos, mas não o que nós queríamos. Era o necessário, né? Era o pra fazer necessário. bem. Passamos muita dificuldade, né? Era eu e 5 irmãos. E tive um período que morei com a minha avó. Então, a gente teve uma vida bem mesmo difícil. E minha mãe tinha uma tia que morava aqui, em Roraima. Convidou ela para vir para cá. E aí, em 98, nós viemos. Sim. E aí, a minha mãe trabalhava com Otomar, né? E começou aqui. A gente começou a nossa vida aqui em Roraima em 98. E aí, de que eu casei, né? E aí, eu passei 5 anos em Belém do Pará, junto com meu esposo, que eu casei, ele era paraense, passei 5 anos. E retornei, tenho 14 anos que eu retornei para Roraima. Eu conheci a sua cidade de Cabo Frio, é uma cidade maravilhosa, inclusive, né? Tem umas praias maravilhosas lá. Que tipo de lembrança boa que você tem lá da tua cidade natal? Lucas, acredita que eu vim de Cabo Frio, tinha 2 anos de idade. Ah, então não tem Mas muita... o Senhor me deu a oportunidade, que a minha filha casou, né? E aí, a minha neta nasceu no Rio de Janeiro, que meu genro é militar. Sim. E aí, eu tive o privilégio de poder realmente, de novo, rever a minha cidade. É linda, né? Demais. É uma cidade maravilhosa. Eu espero retornar novamente lá, mas é muito linda. Sim. Pois é, você aqui em Roraima, você sempre foi evangélica? Sempre teve esse interesse por igreja? Que momento que você chegou na igreja? Olha, eu nunca fui, não tinha não nasci num berço evangélico, né? Uhum. Mas eu sempre tive vontade, desde os 16 anos de idade, né, de realmente seguir o evangelho. Mas realmente eu comecei a seguir realmente há 17 anos atrás. Uhum. Quando eu me vi numa situação que era só o Senhor que poderia mudar a minha história. Com 4 filhos, casada e com uma situação bem difícil em Belém, né? Então ali eu realmente busquei ao Senhor e eu vi diante dos meus olhos Ele poder mudar toda a circunstância da minha vida, não só da minha vida, mas da minha família. Mais difícil como financeiramente? Financeiramente, porque nós morávamos em Belém do Pará e não tínhamos nenhum parente lá. Só era Sim. eu, meu esposo e os meus filhos, né? Belém é uma cidade grande, então, assim, é mais difícil de emprego, tudo é mais complicado. Como é que vocês se viravam lá? Eu sempre fui vendedora, né? Meu esposo também é vendedor. E lá eu trabalhava numa loja chamada Loja do Borracheiro. E ali eu trabalhava nessa empresa. E o meu esposo também trabalhava com material didático na escola. Mas 4 filhos, pagando aluguel numa cidade distante. Então, foi o momento que Deus preparou para que eu pudesse realmente... Porque a gente busca a Deus, infelizmente, a gente busca a Deus nas dificuldades da nossa vida, né? Poucos são aqueles que realmente estão bem e dizem, não, eu vou buscar o Senhor. Então, eu passei por esse processo de buscar ao Senhor num momento muito difícil. E encontrei, né? Encontrei realmente aquele que pode transformar qualquer história da vida daquele que quer, aquele que busca verdadeiramente. Mas antes de você chegar aqui em Roraima, você já era pastora já? Não era pastora. Em Belém do Pará, eu trabalhava com célula, foi onde eu aprendi a fazer célula, e trabalhava com as mulheres. Então, quando eu me converti há 17 anos atrás, eu sempre tive o desejo de trabalhar na igreja. Eu nunca parei, 17 anos. E esse desejo de cuidar das pessoas, de cuidado social,
de cuidar das coisas da igreja. E isso já vinha uma característica bem, né, grande, que as pessoas diziam, você vai ser pastora, você tem todo o perfil de pastora, de cuidar, de orientar. Então, aqui eu fui para a Igreja Quadrangular, e lá trabalhando bastante. Eu era da igreja do pastor Cristiano, no Raiar do Sol. E o meu esposo fez o ITQ, porque para você ser pastor na igreja, você tem que fazer um seminário, né? E aí você fez o ITQ e o meu esposo foi assumir uma igreja em Normandia. E nessa época eu trabalhava aqui numa empresa chamada Ipiranga. Eu era representante comercial dessa empresa há 4 anos e 8 meses já. E quando meu esposo foi assumir essa igreja em Normandia, eu decidi acompanhar ele para eu viver a melhor fase da minha vida, que foi realmente ser pastora. Ele é pastor também. Meu esposo é pastor. Mas é na igreja quadrangular, para ser pastora, o marido tem que ser pastor também? Tem algum requisito nesse sentido? Não precisa. O marido não precisa ser pastor. Casado também? Precisa ser casado. Precisa ser casado. Precisa ser casado, sim. Mas a questão opcional de você dizer, não, eu quero ser pastora. Meu marido foi ser pastor porque ele já gostava dessa área também, de pregar, de cuidar. E como eu já amava, então para mim foi, assim, a melhor escolha, né? E principalmente quando meu marido tomou esse primeiro passo. Que tipo de trabalhos relevantes você fez lá na Igreja Quadrangular nesse tempo todo? Né? Inclusive aqui na sua breve biografia fala que você se dedica ao projeto Resgatando Vidas, né? Que é uma casa de recuperação. Fala um pouco o que significa esses trabalhos que você já fez, tem feito lá na Igreja Quadrangular. Aí você falou, eu sou coordenadora estadual do Grupo Missionário de Mulheres, né? Então, quando eu tive essa oportunidade de me tornar coordenadora estadual, nós implantamos um trabalho, Amigas de Ministério, que é um trabalho cuidando de pastoras para poder cuidar. Então, esse trabalho eu já faço há bastante tempo na igreja. E o Resgatando Vidas era do tempo que eu era da igreja do pastor Cristiano, que eu era líder de célula. Eu fui cuidar de uma célula, de uma casa, de uma pessoa, que tinha uma pessoa que era dependente química nessa casa, e ninguém queria ir fazer essa célula. E eu achei uma oportunidade de poder fazer algo que, às vezes, você precisa fazer algo que ninguém quer fazer. Então, ali eu vi que se eu tomasse esse primeiro passo de poder abrir essa célula e dar um olhar diferente para essas pessoas, a gente poderia resgatar muitas pessoas daquela vida. Mas você foi a autora desse projeto? Eu e o pastor Márcio, né? Porque ele estava saindo da dependência, e eu precisava de alguém que já tivesse vivido essa experiência e que tivesse dado certo de sair dessa vida realmente. Então, eu contei com a ajuda dele. Eu falei, então, vamos abrir essa célula e Deus vai te usar. Porque eu creio que você está liberto e você vai me ajudar a trazer essas pessoas de volta para a sociedade, de volta para sua família. E começou numa célula, há 13 anos atrás. E hoje o projeto Resgatando Vida, quem cuida hoje, o pastor Márcio cuida desse projeto. A gente ajuda de todas as maneiras, com alimentação, com aluguel. Então, a gente está ali junto. Mas para você ver o que Deus fez na vida do pastor Márcio, né? Ele realmente dedicou, ele acreditou no nosso projeto e ele está ali resgatando muitas vidas, fazendo um trabalho na sociedade tão importante quanto qualquer outro, porque quando a gente resgata alguém dessa situação, a gente tira uma pessoa que pode fazer mal a alguém na sociedade, a gente traz alívio a uma família, porque quando você vê uma família, uma pessoa que é dependente, que sai dessa vida, é um alívio muito grande para essa família. Então, esse trabalho, ele é maravilhoso. E em 13 anos aí que existe esse projeto, você tem um cálculo de quantas pessoas vocês conseguiram recuperar? Que tipo de resultados vocês conseguiram nesse tempo? Olha, na casa, no Resgatando Vidas, já passou mais de 2.000 pessoas nessa casa, você acredita? Olha só. E assim, a gente tem vários testemunhos de pessoas que passaram no nosso projeto e hoje estão em outras cidades, que começaram também esse trabalho a cuidar de outras pessoas. É um resultado, assim, muito grande. Eu não sei o número exato de quantas pessoas, porque são muitas, mas é um resultado muito grande. Às vezes durante a campanha, eu falava, né, do projeto, eu encontrei pessoas que estavam ali na reunião e falava, pastora,
eu passei por o projeto e hoje eu estou aqui, eu fui recuperada, eu voltei para minha família, eu estou trabalhando. Não tem recompensa maior do que você ouvir de um trabalho ter um resultado tão grande. É um impacto para a sociedade. Sim. Mas e esse trabalho, então, de uma certa forma, ele te motivou a a buscar entrar na política? Me motivou. Me motivou muito porque nós sabemos que nós precisamos ter um olhar para esse trabalho, né? Até questão de recuperar pessoas dependentes De químicas. recuperar, porque hoje a gente tem muitos e são muitas pessoas que já estão e muitas pessoas que estão entrando. Então a gente precisa recuperar os que já estão lá e trabalhar realmente com uma prevenção bem grande para que essas pessoas não cheguem até aquele nível. Então esse desejo de a gente não ter o suporte, de a gente não ter o apoio, de a gente não ver que a gente, porque nós sabemos que nós podemos fazer algo melhor, sem condição financeira, só com ajuda de doação, isso me motivou. Eu acredito que hoje, como vereadora, eu vou poder sim ter um olhar, porque há 13 anos eu já tinha um desejo no coração e fazia com que tinha. E eu acredito que, com certeza, quando eu pensava que a campanha ela era muito árdua, né? Era uma competição que você vai, né? E você olha, meu Deus, só o Senhor é que pode me dar graça disso. E quando eu olhava que eu poderia sim ser um instrumento para a vida de muitas pessoas, nessa área e em tantas outras que eu tenho o desejo de trabalhar, isso me motivava a prosseguir. E esse projeto, só para deixar bem claro, ele é sustentado. Qual é a fonte de sustento desse projeto? É doações. Doações dos fiéis. Isso, doações de fiéis e de vários parceiros que no momento desse projeto se levantaram e dizendo, não, eu vou doar. Então a gente vive hoje o projeto Lucas de doações. Agora, quando você decidiu entrar na política, o que que esse projeto foi o principal motivador ou teve alguns outros motivos que te levaram poxa, eu acho que é a hora de me concorrer para vereadora? Assim, eu tive a oportunidade de ser coordenadora da campanha da pastora Edna para deputado federal e o pastor Cristiano para deputado estadual. E ali naquele momento que eu pude me ver em uma campanha política e que a gente poderia saber que poderia dar certo, né? Uhum. E aí me motivou, porque imagina só, eu fiz a campanha junto com a pastora Edna, uma mulher excepcional, uma mulher de Deus, uma mulher que tem princípios, uma mulher que tem o desejo, assim como eu, de ajudar, do amor verdadeiro, de você ajudar e dizer, não, esse aqui nem pode me recompensar, mas eu quero poder fazer algo por essa pessoa. Então, quando que eu digo que nós não perdemos uma campanha, nós ganhamos um capital político, nós ganhamos uma experiência, nós tivemos um horizonte, né, a percorrer. Então, quando terminou a campanha da pastora Edna, na nossa igreja, para você ser candidato, você precisa passar por um plebiscito dentro da igreja que só os pastores é que escolhem. Então, assim, quando eu passei por esse plebiscito, e eu tive dentro da igreja 101 votos dos pastores, que eles votaram, né? Mas é só os pastores que votam? Só os pastores. Uhum. Só os pastores de Boa Vista que votam. Sim. Então, quando eu tive 101 votos, a única mulher que me candidatei, depois de ser uma coordenadora de campanha, e ter 101 votos dos pastores, eu disse, realmente, eles olham para mim com uma esperança e eu vou seguir, porque eu acredito que nós podemos sim fazer mais. Vereadora, você não acha que existe algum tipo de problema em conciliar a função de pastora com a função de vereadora? Ou o que quer que seja o cargo na política? Eu acho que não, porque a política ela está na Bíblia, a política está na nossa vida. Então, independente, a gente até fala que eu sou uma missionária disfarçada de vereadora, né? Eu tenho uma missão aqui. E essa missão, ela precisa realmente acontecer aonde o Senhor me levar. Então, essa campanha foi difícil, mas eu tive a bênção de Deus de chegar ali como vereadora eleita. Então, não tem o porquê ter alguma dificuldade de eu ser pastora ou vereadora se eu vim cumprir um propósito e eu vou cumprir o propósito aonde eu estiver.
Então, não tem dificuldade para mim de achar que, meu Deus, e agora? Um pastor na política, como as pessoas falam, né? Aí O você pastor... vai conseguir conciliar você acha que vai conseguir conciliar essas duas funções nesses próximos 4 anos? Sem atrapalhar uma outra? Vou, com certeza. Eu sou pastora hoje de 2 igrejas. A igreja que eu sou pastora em Normandia há 8 anos, você imagina. Sou pastora aqui em Boa Vista há 2 anos, em uma igreja. Então, eu pastorei 2 igrejas. Eu sou mãe, coordenadora estadual do Grupo Nacional de Mulheres. As mulheres, elas conseguem muito mais. Vou sim conciliar, com certeza. Pois é, exatamente essa questão das mulheres. Hoje, nessa atual legislatura, tem 4 mulheres. E aí, a população, ela decidiu ampliar essa bancada feminina para 7 mulheres na Câmara Municipal de Boa Vista, né? Então, é um crescimento de 75%. Como é que você vê esse movimento, né, essa preferência da população por mais mulheres na política? Eu acho que cada mulher que foi eleita, ela tem uma linha de trabalho, né? E quando nós vemos que as pessoas vão até a urna acreditar no seu trabalho, eles poderão ver que essas mulheres fizeram um diferencial. E as mulheres, ela têm um sentimento diferente dos homens. A gente tem um olhar diferente. Quando eu falo, você vota em mim, né? Aí a pessoa diz, eu vou votar porque a senhora é mulher. E a gente precisa de mulher na política. Porque a mulher, ela realmente é mais sensível. Não é verdade, Lucas? Sim. É mais sensível a algum olhar. Então, eu acredito que a população, ela realmente deve ter visto o trabalho relevante que essas mulheres já têm feito e escolhido para dar uma oportunidade para que essas mulheres possam continuar esse trabalho, né, que é diferenciado. Os homens são muito bons, mas as mulheres têm um olhar diferente. Acho que do sentimento da gente ser mãe, de a gente ter esse cuidado materno, de a gente ser mais sensível. Eu acredito que vai crescer ainda mais essa opção de mulheres na política. Que tipo de outros olhares especiais que as mulheres têm, que você tem, na verdade, que você pretende levar para a Câmara Municipal, né, para, enfim, fazer valer a representatividade de 470 mil pessoas aqui em Boa Vista? Lucas, a gente também tem um projeto chamado Projeto Lucas na igreja, né? Projeto Projeto Lucas. social, Projeto Lucas. E assim, no Projeto Lucas tem vários atendimentos. A gente tem odontologia, psicologia. E dentro desse contexto, a gente viu a dificuldade muito grande das pessoas, né, em várias áreas da saúde. E a gente tem vários parceiros que trabalham ali voluntariamente, né? E assim, qual é o olhar especial? Vou te dizer. As crianças autistas hoje, elas precisam realmente de um olhar especial. Elas precisam ser olhadas com o olhar de dizer, me socorre. Elas precisam de alguém que vá ali e diga, eu vou lutar por você. Pode deixar que eu vou chegar ali e eu não vou esquecer que você está passando por isso. Não só você, como criança, que muitas crianças hoje, tem várias crianças numa lista de espera, Lucas, para fazer um atendimento com terapeuta, com psicólogo, para terem laudo, para poder receber um benefício. Então, assim, é um olhar diferente porque você é mãe. Você se coloca no lugar dessas mães. Um homem não vai ter não vai sentir essa extrema intimidade. Você diz assim, meu Deus, se fosse o meu filho. Então, eu preciso olhar por essas crianças. Uma causa que eu vou trabalhar muito também é a causa da saúde mental. Nós temos muitas pessoas aqui com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico. E quando você olha do olhar de mulher, você fala, meu Deus, eu não posso passar os meus olhos por isso e não fazer nada. Eu tenho que fazer algo. Então, isso gera um sentimento maior de uma mulher, de você poder realmente se colocar no lugar do outro, querer fazer algo pelo outro. Eu quero fazer realmente por esses 2.342 votos e toda a cidade de Boa Vista, que eu não vou legislar para eles, mas para uma cidade, eu vou colocar ali realmente um sentimento de poder dar voz para aquele que não tem voz, de poder dar vez para aquele que não tem vez, de poder se colocar no lugar das pessoas e ver a necessidade. Eu sei que é um desafio, mas se eu já tenho desejo, eu já caminhei 50%.
Vereadora, você se declara de esquerda, de direita, de centro, algum espectro político como esse? Eu sou de direita, porque criaram as duas classes, É. né? Então, assim, eu sou pela família, eu sou pelos princípios, eu sou pelo bem-estar, eu sou pelo bem, entendeu? Então, se declararam isso de direita, ser de direita, eu sou de direita, sim. Porque essa realmente é a Carla. E sobre polarização, na verdade, existe uma polarização principal, mas que evidentemente que tem outros grupos políticos em evidência aqui em Roraima, por exemplo, grupos políticos do governador, grupo político da ex-prefeita Tereza, o grupo político do presidente Sampaio. Você está em algum grupo político desse? Lucas, quem me apoiou na campanha foi o nosso governador, né? Que é do seu partido, inclusive, Que né? é do meu partido. Uhum. Então, tenho um carinho muito grande pelo nosso governador. Acho que ele faz um excelente trabalho, né, na nossa cidade. Então, fui apoiada pelo nosso governador, mas fui eleita pelo povo e vou trabalhar com o prefeito, não é verdade? Então, assim, eu vou dar a mão para o prefeito todas as vezes que ele olhar pelo nosso povo. Então, eu fui eleita pelo povo. Vou trabalhar por ele. Eu não posso dizer. Porque quando a gente pega um grupo e fala assim, eu sou desse e sou contra esse, então esse aí não é o meu trabalho. O meu trabalho é trabalhar pelo povo. Foi por isso que eu fui eleita. Então, todas as vezes que o prefeito fizer algo que for bem pelo nosso povo, eu vou estar apoiando sempre o povo. Então você promete então uma postura mais independente como vereadora? Eu prometo uma postura de trabalhar pelo povo. Aquele que estiver de verdade fazendo aquilo que é benefício à nossa sociedade, aquele que vai trazer o que é a esperança que eles esperam de nós quando vão à urna, é dessa forma que eu vou trabalhar. Não seria nem de oposição, nem de situação ao prefeito Arthur. Não, eu vou trabalhar pelo povo, com E, certeza. e falando sobre mesa diretora, tem alguns nomes que estão surgindo nos bastidores, né? Estão falando, de um lado do grupo do governador, é o lado da reeleição, da possível reeleição, na verdade, do presidente Genilson Costa, do Republicanos, do lado do prefeito Arthur, alguns nomes como Adjalma Gonçalves, como Júlio Medeiros, Vavá do Tianguá, Tiago Fogaça, Tuti Lopes, enfim, alguns desses nomes estão se apresentando como possíveis candidatos à presidência. Algum desses nomes agrada a você? Você já tem um posicionamento sobre mesa diretora? Assim, ainda não tem nem o nome oficial, né, mas São assim, pré-candidatos nesse isso. caso. Mas eu tenho convicção que eu vou trabalhar, eu vou apoiar o melhor para nossa cidade. Mas você deve disputar algum cargo na mesa diretora? Você está se colocando à disposição para isso? Não, não. Eu acho que é uma ousadia muito grande você começar agora, né, e já querer concorrer a algo que você precisa primeiro sentir, entender. Uhum. E em relação às críticas, a política ela é feita de muitas críticas, independente sejam destrutivas ou construtivas. Como é que você pretende lidar com esse meio, né? Porque você tem aqui uma pressão. Eu estou falando que é o que acontece na política, né? Pressão de partido, pressão de aliados, pressão da sociedade de modo geral para alguma aprovação. Estou falando hipoteticamente, né? Aprovação de um projeto de lei, né? Como é que você pretende lidar com esse meio, né? E se você receber algum tipo de crítica destrutiva, que isso é muito comum na política, como é que você pretende lidar com isso? As críticas, elas já existem, né? A gente sempre lida com elas. Como ser humano, sempre a gente está sendo apontado. Mas eu sempre tenho algo no meu coração que eu digo: você sabe quem você é e você sabe o que você fez. Então, quando você tem esse entendimento, que você tem a convicção que você está do lado certo, fazendo o que é certo, o que o outro pode dizer que você está fazendo de errado, se você tem paz, se você tem a convicção que você não fez o que é errado, se você está realmente convicto que o lado que você está é certo, então você fica em paz. Pois falei aqui com a vereadora, a pastora Carla Messias. Também quero dar uma oportunidade para você. Agora a gente tem alguns minutinhos aqui, restantes, para você fazer algumas considerações finais de alguma coisa que a gente não tenha abordado aqui, pastora. Uhum.
Eu quero agradecer pela sua vida, Lucas, né, de estar aqui. Agradecer a todos os nossos eleitores, a todo o município de Boa Vista e dizer que realmente nós vamos fazer um trabalho com muita responsabilidade, com muita seriedade, com muito amor, principalmente, acreditando que você vai dizer assim, pastora, é um meio difícil. Ele é difícil. Mas o que não é difícil na nossa vida? Quantos desafios a gente enfrenta do nosso dia a dia? E nós vencemos cada um deles. Então, eu quero deixar para todos os nossos ouvintes, né, que eu estou disposta a cumprir cada palavra que eu falei no decorrer da campanha. Eu vou correr atrás, sim, porque eu tenho um propósito, tenho objetivos a serem alcançados de ver uma cidade melhor, de ver pessoas sendo abençoadas, de ser um instrumento aqui nessa cidade. Muito obrigada. Eu que agradeço e agradeço você que acompanhou a nossa entrevista de hoje no Papo de Redação com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson e Adão Figueiredo. Eu sou o Lucas Luquezzi e convido vocês a acompanhar o nosso podcast sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da tarde, aqui no Grupo Folha. Tem a seção de comentários do canal da Folha no YouTube aberta para você participar, interagir conosco, enviar sugestões, matérias ou de entrevistas, críticas, por que não? A gente está aqui para ouvir você. E também o zap da redação, gente, o 999715300. Tem as redes sociais da Folha BV no Instagram, no Facebook, no X, no YouTube, Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. Eu estou lá no Instagram também, como o Lucas Luquezzi. Qualquer coisa, dá uma passadinha lá no nosso portal folhabv.com.br. Gente, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Amanhã às 6 da tarde a gente está de volta, se Deus quiser.